Comecinho de ano letivo, crianças indo para a escola, mas a grande maioria dos pais que tem problemas com os filhos nas escolas já começam a ficar arrepiados. Já lembram do que aconteceu ano passado? Das dificuldades da criança no estudo, dificuldades também que percebiam depois que eram causadas e chegavam até dentro de casa. De que forma será que a gente tem que enxergar esse momento? Será que é preguiça da criança? Muitas vezes não é não. E hoje o doutor Alessandro Viana, que é psicoterapeuta, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, já estava com saudade do seu programa, viu, Kátia? Fazia tempinho que você não vinha? Fazia um tempinho. Agora, eu acho que começo de ano é uma hora boa para a gente falar disso. Só Claro. se fala em problemas assim. Quer dizer, não são problemas, de formas diferentes da gente enxergar como uma criança deve ser ensinada ou não no fim de ano, mas aí já é muito tarde, né? Exatamente, a hora que a pressão já aumentou, né, a intensidade das cobranças também aumentaram, então a melhor coisa é investigar, né? E você abriu perfeitamente o tema, porque esse problema de aprendizagem, ele acontece com muita frequência, né? Então, problema como dislexia, que é uma dificuldade que a gente vai aprofundar, o déficit de atenção, e muitas vezes não é percebido. Então a criança acaba sendo pressionada pelos pais, pelos professores, intituladas como o devagar, desculpe a palavra, o vagabundo, que não quer fazer nada. E às vezes pode ser um problema de ordem orgânica que tem que ser tratado. A dislexia, o que é? Até para as pessoas entenderem direito. Tá, de uma forma bem objetiva, simples, é muito caracterizado pelaquela criança que ela tem dificuldade na leitura. Na hora de escrever, ela vai inverter algumas letras. Então, inverte, por exemplo, o T pelo D. Exatamente, o L pelo R, mas com frequência, tá? E tem a situação também que muitas vezes ela inverte na hora de falar. Ela tem uma desmotivação muito grande na leitura. A hora de pegar um livro, ela tem uma aversão porque ela tem uma dificuldade. Então, aquilo vira um transtorno. E, normalmente, aquilo vai deixando-a triste e, muitas vezes, ela acaba se isolando no grupo. Então, é aquela criança que pode ser, que até a própria professora passe para os pais. Quando tem um trabalhinho em grupo, ela sempre faz questão de estar longe. Isso. Ou fica acomodada, fica dependendo do grupo e, na verdade, pode ser um grande problema, né? Ou até na hora do recreio, que ela não consegue também brincar e se relacionar, claro, por vergonha, né? Sim, porque imagina, as crianças a gente acaba dizendo que elas são as verdadeiras. Não, elas são as cruéis, viu? Elas são as verdadeiras, mas um pouco cruel, porque não tem esse crivo que a gente tem. Né, maturidade. E aí uma criança que apresenta essa dificuldade, claro que ela vai ser rotulada. E eu te afirmo que eu atendi muitas crianças já com dislexia, déficit de atenção, com depressão. Por quê? O diagnóstico acaba ficando muito para frente, os pais procuram muito para frente e a criança já acaba desenvolvendo um problema emocional por causa disso. Mas né? O que acontece com o corpo ou com o cérebro da criança? É para ela ter dislexia? Algo químico ou não? Tá, sim, algo neurobiológico, né? Então é uma questão de formação, problema genético, na grande maioria das vezes hereditário. Até vou citar um caso, se me permitir. Claro. Uma vez atendendo uma criança com todo esse perfil de dificuldade, eu pedi uma avaliação neurológica, que é o necessário nesse momento. E aí, essa avaliação, obviamente, deu um problema de dislexia e déficit de atenção na criança. E aí, conversando com a mãe e tal, porque já tem uma história genética, perguntando para ela, falou, Alessandro, eu sempre tive esse problema também. E eu pedi uma avaliação. Kátia, ela também tinha. E o melhor de tudo, quando tem o tratamento, tem uma evolução muito boa. Então, no caso, era uma mãe advogada que ela falava, Alessandro, para eu ler alguma coisa, eu demorava, tinha que ler 2, 3 vezes. E agora, me equilibrou, eu leio de uma forma mais consistente, mais objetiva, mais rápida. Mas então, falta algo no cérebro, no corpo da pessoa? Sim, uma questão de composição genética, né, Kátia? Claro que o neurologista vai explicar muito melhor do que eu. Não, sim, mas de uma forma simplista. É uma falta, é um desequilíbrio ali, químico, que vai levar a essa inversão dessa percepção das letras. E uma vez que a gente oferece para o organismo, através de um medicamento, o que falta, a pessoa passa a ter um controle total. Exatamente. É que nem, salvo as devidas proporções, que nem uma depressão. Muitas vezes a depressão é causada por origem de comportamento. Então, uma família degringolada, enfim. Mas tem casos que está tudo muito bem e a pessoa se sente triste. Até algo que é para deixar feliz. Exatamente, deprime. A pessoa que ganha bem, que a família é ótima, enfim. Só que internamente ela se sente muito feliz. Isso pode ser de origem química, neurológica. E aí você acaba trabalhando com a intervenção medicamentosa, né? Em outros casos, no caso da depressão, com a psicoterapia. Quando há déficit de atenção, dislexia, hiperatividade, aí sim, necessariamente, intervenção medicamentosa e uma equipe multidisciplinar. Psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, né? Mas eu acho que o diagnóstico dessas doenças é relativamente recente, né?
Sim, na verdade... Pelo menos aqui no Brasil, uns anos atrás, vamos dizer 20 anos atrás, pouco se falava sobre dislexia, déficit de atenção, né? Na verdade, até uma brincadeira, na nossa época de dislexia era tratada com aquela palmadinha, Era né? mesmo. Uxi, e aí não? o que acontece, Katia, nós temos o poder de adaptação, né? Então vou citar 3 nomes, Walt Disney, dislexia, ele tinha dislexia, o próprio Tom Cruise, o Arnold Schwarzenegger. Tom Cruise diz que até hoje não consegue decorar os papéis. Sei lá o que ele faz. Mas foram pessoas que foram se adaptando, criando recursos e aí estão onde estão. Porém, muitas vezes essa adaptação é a partir de um grande sofrimento. Então, nada melhor que você detectar, investigar, tratar e ter uma qualidade de vida. É verdade. E o déficit de atenção? O que é? O déficit de atenção, na verdade, se a gente for focar as características principais, é aquela criança que normalmente, no momento de aprendizagem, ela vai estar numa situação de devaneio, o professor chama a atenção, ela vai olhar... Está no mundo da lua. Exatamente, mundo da lua. E, na grande maioria das vezes, ela desenvolve também, nesse mesmo quadro, a hiperatividade. Então, é a criança que, além de não ter atenção, ela é muito agitada. E essa criança, normalmente, ela é muito punida dentro das salas de aula e pelos pais. E aí nós estamos falando também de uma desordem química. Então, não é que ela não quer ficar parada, mas ela não consegue ficar parada. E um dado muito importante da grande maioria das crianças que tem esse quadro, se a gente for pensar nas crianças até de 0 aos 6, 7 anos, ela tem uma característica que na hora do sono, ela não tem o sono tranquilo. Então é aquela criança que gira umas 2, 3 vezes durante a noite pela cama. Que você vê a cama de manhã, parece um ninho, né? Exatamente. Não é uma regra, tá, Katia? Não significa que todas as crianças têm esse comportamento e têm hiperatividade. Mas normalmente é uma característica que demanda de uma averiguação mais profunda. Mas que tipo de hiperatividade? Porque tem gente que diz, isso não sei se você concorda, que quando a criança consome açúcar em excesso, não o açúcar só direto, mas o indireto. Alguns alimentos, e hoje a gente tem tantos industrializados que tem uma quantidade grande de açúcar, o açúcar para essa criança também é um estimulante ainda maior. Sim. Se ela já era hiperativa antes, agora então piorou. Sim, isso é uma no caso verdade da hiperatividade, sem dúvida, vai potencializar. O açúcar, como todos nós sabemos, é um energético. Então você acaba tendo aquela sensação de agitação, mas no caso de uma criança, Katia, ela pode ter essa agitação por causa desse estímulo, como se fosse um açúcar. Quando ela está em sala de aula e a professora chama atenção, ou os pais chamam a atenção, ela tende a responder. No caso da hiperatividade, não. É muito difícil. Então fica intitulado como uma criança rebelde. Eu tive um caso, por exemplo, que a criança, ela estava numa angústia tão grande, de pressão tão grande, com 6 anos de idade, que ela escalou o muro do colégio para saltar, e vamos falar de 3 metros, que eu conheço. 6 anos? Exatamente, para saltar, foi entre as grades, porque ela não aguentava mais. Mal comparando, é como se sentisse acuada, né? Preciso fugir. Katia, você está presa dentro de um corpo, só que a sua agitação interna é muito intensa. E as pessoas te pressionando, tentando te controlar e você não consegue. Imagina a frustração. E imagina como vai ser esse adulto mais para frente, né? A tendência é potencializar. E se esse adulto não buscar outros caminhos, né? Alternativos, sim. ele vai ter uma vida muitas vezes limitada até a terceira idade. Infelizmente, a minoria, na verdade, consegue desenvolver recursos para ter uma qualidade. Outras são aquelas que nunca se formam, então, eventualmente está no emprego, está no outro, não aguenta ficar, para, enfim, não tem concentração, porque a hiperatividade também é muito característica pela falta de concentração, enfim. Ela dificilmente vai ter uma qualidade, vai ser um profissional equilibrado, bem-sucedido. Acaba sendo mais difícil, né? Mas quando se faz o tratamento, aí é o oposto, né? Sem dúvida, para todos nós, né? Se você tem qualquer tipo de problema, que tem uma investigação, que tem uma intervenção, seja psicoterapêutica, medicamentosa, enfim, a gente tende a melhorar sempre. O que acontece é que nós temos uma característica ocidental, Katia, de sempre deixar para resolver para depois, né? A gente tenta tudo. Ou então de não aceitar o que você tem ou o que seu filho tenha, né? Exatamente. Porque eu entendo às vezes os pais, para os próprios pais, acaba sendo uma grande frustração olhar para o filho e entender que aquele filho tem um problema. Mas é que eu digo, não dá para se sentir culpado, mas né? ao invés de você enxergar que tem um problema, a gente pode enxergar que tem uma solução, né? Sim, mas infelizmente a maioria não vê dessa forma. Então, acabam criando recursos do tipo, não, eu vou pegar mais no pé, eu vou fazer lição juntos, enfim, que não dá, que só vai angustiando. Dentro de casa, obviamente, vai ser um tumulto. E certamente essa família também vai precisar de uma orientação depois. Mas outra coisa que também acho que deixa muitos pais preocupados é em relação ao medicamento. Será que o meu filho, embora tão jovem, começando a usar esse medicamento, não vai ficar viciado nele? Katia, eu acho que
a gente tem que acabar um pouquinho com esse tabu em relação ao medicamento. Eu, particularmente, eu tenho boas restrições em relação à intervenção medicamentosa sem a necessidade, mas tem casos que são necessários. Então tem casos, como eu te falei, vou te dar um exemplo simples, tem casos que tem uma químicazinha aqui que está faltando, que precisa entrar algo ali para suprir aquele vazio. Então não é uma questão de tabu, de opção, de loucura, é uma questão de necessidade. Quer dizer, só vai fazer mal se não for bem orientado. Exatamente. Né? Então assim, é melhor você ter uma intervenção que seja por um uso ao médio e longo prazo, do que você ter uma criança que vai adoecendo, vai se frustrando e vai gerar um ser humano emocionalmente desequilibrado. O que vai ser muito pior do que tomar um medicamento a vida toda. Sem dúvida. Um medicamento, pronto. E não tem essa questão, se bem ministrado, Katia, eu estou falando pela prática. Se você tem um acompanhamento multidisciplinar, o medicamento ele vai só ajudar. O problema é que acontece, muitas pessoas vão tomando remedinhos, ou de repente tomam e não tem a continuidade com o médico, aí vai dar problema. Não volta, porque com o passar do uso, a gente tem que ir readequando, até mesmo porque a criança vai crescendo, Sim. a dosagem desse medicamento. Sim, né? quantos adultos que eu atendo, que de repente precisaram da intervenção medicamentosa, fala, eu tomei, mas agora estou me sentindo bem, eu dei uma paradinha e tal. Não é assim. Quando a gente fala de remédio, é sério, né? Demanda de um tempo para metabolizar. Você falou em adultos que hoje estão na nossa faixa etária, mais ou menos, e que naquela uns 20 época, e poucos anos. uns 23 anos assim, e que naquela época não se tinha um diagnóstico tão preciso como a gente tem hoje, podem se beneficiar, quer dizer, mesmo numa fase mais avançada da vida, o medicamento pode ajudar nesses casos? Sem dúvida nenhuma. Claro que a minha proposta aqui é falar da psicoterapia em si, mas necessariamente nesses casos... Mas ser hereditário em muitos casos, quer dizer? Sim, você precisa, né? Não tem como não usar. E certamente vai beneficiar. E eu te cito esse caso de agora há pouco, que essa mãe começou com essa intervenção medicamentosa e sentiu muito bem, principalmente na leitura, na absorção de informações. E era bem sucedida porque era uma advogada, Sem dúvida. Mas teve que... Kátia, sofreu muito... Teve que criar muitos recursos para chegar nesse nível que poderia chegar de uma forma mais tranquila, entendeu? Imagine quantas pessoas dessa população no país, no mundo, sofrem ainda hoje por esses problemas, né? Katia, tem uma ideia? Muitas pessoas. Tem uma estatística de 10 a 15% que eu acredito que seja um pouco mais. Porque Puxa, quando a gente fala de... gente, hein? É bastante, mas quando a gente fala de estatística, são as pessoas que foram detectadas. Sim. E as outras... Que nem tem noção Exatamente, que tem o problema, que não tem noção, que não procura ajuda e vai sobrevivendo com o problema, entendeu? Então, eu questiono um pouquinho esse percentual. Mas mesmo assim é muito, né? Se a gente falar no Brasil, 10 a 15%, muita gente. Mas quais são, assim, os sintomas clássicos, vamos chamar assim, do déficit de atenção? Até para os pais poderem ficar atentos. Porque a gente fala assim, uma criança que não para quieta. A maioria delas não para mesmo, tem uma né? energia. Quer dizer, o que é um sintoma Vamos pensar clássico? nessa questão que eu falei. Ela, mesmo que os pais coloquem limites, deem punição, vai perder o videogame, vai perder isso e tal, ela não consegue respeitar regras. Ela tem uma agitação motora. Então, normalmente, a criança que vai ficar sentada vai ficar mexendo, ela não consegue se centrar, batucando, mexendo o pé. Tem algumas crianças que mexem a cabeça constantemente. Ela não vai ter um bom foco de atenção, obviamente, né? Porque ela está agitada, ela não consegue ter atenção. Então, ela vai ter dificuldade de se relacionar também, porque ela muitas vezes pode se impor de uma forma agressiva, até por causa desses impulsos. Então, se nós formos olhar superficialmente para cada criança, você consegue detectar a partir desses comportamentos. Como eu te falei, não é regra, porque tem a criança que os pais têm dificuldades de colocar limite, aí a criança é agitada, e aí por uma coisa de educação. Do espaço, né? Claro. Mas o que eu penso é o seguinte, se os pais que estão nos ouvindo percebeu que, olha, meu filho não para quieto, meu filho não aprende, ele tem dificuldade, ele não consegue entender a professora, ele é muito lento para desenvolver as tarefas de casa, mesmo eu ajudando, cabe uma investigação. Por mais que não seja nada disso que a gente está falando, mas de repente pode ser uma boa orientação de um profissional que vai equalizar aquela situação. Tem que investigar, né, Katia? Não tem jeito. E o déficit de atenção? Quais são os sintomas? O sintoma é justamente essa dispersão, essa característica prioritária do mundo da Lua. Mas, por exemplo, mesmo a criança que gosta de assistir um desenho animado, determinado desenho, ela não consegue prestar atenção nem naquilo que ela gosta? Olha, normalmente, pela prática, ela pode até ficar na frente da TV assistindo o desenho. Mas se você perguntar, o que aconteceu no começo, meio e fim, ela vai ter muita dificuldade de lembrar detalhes. Então, ela consegue entender o todo. Mas se ela for minuciosamente explicar, ela não vai conseguir.
Ah, que interessante. Sim, ela consegue algumas coisas em fragmentos, porque Quer ela não dizer, consegue até focar. você pode achar que ela assistiu e prestou atenção. Sim, ela Mas- está lá na frente paradinha, mas ela não consegue absorver, que é caracterizado pela não absorção. Né? Quer dizer, como se ela conseguisse absorver 10%, 50%. Exatamente. do que Imagina foi isso, dito. por exemplo, numa faculdade, Ah, é muito né, difícil. no mercado de trabalho. Realmente, aquela pessoa que vai ter que ler 10 vezes um texto, vai ter que ouvir a pessoa falar 4 vezes a mesma coisa para começar a absorver. Mas a pessoa pode ter uma facilidade em outra área, por exemplo? Sim, por exemplo, Pode, o caso né? do Tom Cruise, que nós conversamos, ele tem uma dificuldade de leitura, porém ele pode ter uma facilidade de interpretação de cena, entendeu? Então existe a situação de compensação, né? Que nem o Walt Disney. Olha o poder de criatividade fantástico que ele teve nas criações. Agora, quanto será que ele teve que literalmente suar Compensar, e se dedicar para né? compensar esse problema, né? É esse que eu digo que é o grande problema, né? A questão da compensação. Então uma criança hoje, com dislexia, por exemplo, ela pode ser, sem dúvida nenhuma, um adulto equilibrado, feliz, com uma família harmoniosa. Mas ela pode ter um caminho muito mais longo e extenso para chegar a esse equilíbrio. Entendeu? E o que é desnecessário? Se a gente tem um avanço tão grande da medicina, né? Sim, no sim. Hoje mundo. você consegue, claro, Kátia, não é tão simples você diagnosticar. Precisa realmente de uma equipe. Mas dá para diagnosticar, né? Vamos procurar ajuda. Mas para a gente procurar ajuda, a gente primeiro tem que se imaginar com um problema desse. Sim, sim. Ninguém vai bater na porta da gente e falar, e aí, seu filho é assim, assim, assado? Não vai, a gente Claro. que tem que começar a enxergar com outros olhos, tirar um pouco as vendas, né? Claro, tirar o preconceito, O né? preconceito, O tabu, entendeu? E imagina, no meu caso, atender algumas crianças que falam quase com lágrimas nos olhos, falando, tio, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo, minha mãe briga, a professora briga, mas eu não consigo. Imagina a frustração emocional que é isso, né? O problema emocional que vai ocorrer lá para frente. Porque ele acha que ele é o pior dos Claro, seres. autoestima né? zero, né? Porque os é meus amigos verdade. vão, eu não consigo. Minha mãe me ajuda, eu não consigo, eu sou muito ruim, né? E na grande maioria das vezes essas crianças reagem com agressividade, né? Sim, alguma reação vai ter, né? Então, ou a depressão, ou a agressividade, né? E aí vem a agressividade, vem mais palmadas, enfim, só potencializa, né, Kátia? Quando de uma forma simples, leve seu filho a um psicólogo e aí se oriente direitinho a um psiquiatra. Ou se não, e ele eu vai poder te orientar, eu costumo né? dizer, toda criança tem o pediatra. Bate um papinho rápido com o pediatra, estou percebendo isso, aquilo, ele vai encaminhar para um profissional adequado. Ou até você que é adulto, está assistindo a gente, fala, nossa, eu me enquadro perfeitamente nisso tudo. Tem muita Busque gente. uma ajuda, né? Você sabe que é engraçado algumas vezes que eu vim aqui, ou alguns textos que eu mando para a mídia, é engraçado que a gente coloca, até muita gente coloca no e-mail. Eu me vi naquele tema. Você falou de mim. Perfeitamente. É né? verdade. E não é que muita gente tem, só que deixa de conhecer ou de investigar. Porque não sabia, falta Sim, de conhecimento, falta muitas informação, vezes, de né? informação, é o que atrapalha a vida da gente, né? Claro, claro. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho do Dr. Alessandro Viana, pode acessar o site Alessandro Viana, Viana é com 2 N's.com.br, lá você tem os contatos e as informações e algumas matérias também, Sim, né? sim, que você sempre sempre tem coloca. alguns textos. Obrigada, viu, mais uma vez pela Obrigadão, ajuda, prazer. até a próxima. Um bom Ok. ano para você. Pra você viu? também. Obrigada.